Muito bom dia, amigos do Facebook. Mais uma vez, estamos chegando com muita alegria, com muita vontade, para levar uma mensagem de luz para todos os corações. Eu e a Neivane nos preparamos sempre para poder ter em nosso coração, primeiramente, essa força de vontade, para galgarmos os degraus e aos pouquinhos, nos aproximando de Deus, através da preparação. Alguns textos, alguns detalhes que nós procuramos sempre levar aos corações de nossos irmãos e irmãs de caminhada. Todos somos estudantes na caminhada da vida e todos temos obrigação de procurar aprender um pouco mais. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para estudar, estamos aqui para fazer o bem, aprender a amar, como diz nosso querido Chico Xavier, não para sermos amados. A partir do momento que nós nos dispusermos a aprender para sermos pequenas luzes na vida das pessoas, estamos no caminho certo. O programa Aldeia Felicidade está quase começando. Vamos curtindo aqui aos pouquinhos essa música tão especial com Pena Branca e Chavantinho, Cuitelinha. Zé da Silva, Nilton Filagrana, lá em Maringá, obrigado por estar conosco já cedinho. Nossa querida Sandra Meneghelli, muita luz no coração de todos vocês. Luzia Selinger, Sandra Meneghelli, olá, muito bom dia para todos. Estamos curtindo essa musiquinha antes de entrarmos no programa Aldeia Felicidade. Muita luz para todos vocês, que essa energia possa fazer com que a psicosfera do planeta também mude. A Emir Bertelli, obrigado por estar conosco. Newton, bom dia, amigo, muito bom dia. É uma alegria muito grande estarmos mais uma vez num domingo, em que as forças do amor nos fazem sintonizar com o mais alto. Valeu, Emir, bom dia também. Neuza Pereira, obrigado por estar conosco. Muita luz no coração de todos. Nós nos aproximamos de Deus cada vez que nós procuramos nos construirmos com uma leitura edificante, com um programa educativo. O programa Aldeia Felicidade está começando. Kátia Razini, obrigado por estar conosco. Todos os amigos que estão vibrando conosco nesse momento, Lídia, Zenaide, Vendamini, obrigado por estar conosco. Muita luz no coração de todos vocês. Dessa lista de luz, uma nova escolha ao seu alcance. Você merece ser feliz. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação Zeca Grava. Sandra Martins, obrigado por estar conosco. A Trentina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus sentimentos. Vibremos em prol do nosso planeta. Sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. O que são espíritos? Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Constituem o mundo dos espíritos que pré-existe e sobrevive a tudo. Os espíritos são criados simples e ignorantes, evoluem intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada, até a perfeição, onde gozam de inalterável felicidade. Os espíritos preservam sua individualidade antes, durante e depois de cada encarnação. O progresso do espírito se dá em dois campos do conhecimento: intelectual e moral. Nosso bom dia para o nosso querido Clóvis Marcos, a Solange, a Eduarda lá em Blumenau. Obrigado por estar conosco. Muita luz no coração de todos vocês. Minha saudação a você, minha querida ouvinte. Minha saudação a você, meu querido ouvinte. Estamos chegando mais uma vez com aquela alegria, aquela vontade
de fazermos uma companhia útil, amiga e agradável a todos vocês. Você que nos acompanha aqui de Rodeio e da nossa região, muito bom dia. Você que nos acompanha através da grande rede, muito bom dia. Bom dia, flor do dia. O programa Aldeia Felicidade está começando e hoje nós temos mensagens e reflexões, né? Os ensinamentos da nossa querida Neivane. O programa é sempre feito a quatro mãos, elaboramos os textos, escolhemos, né, e fazemos esses debates para que todos possamos, através do nosso coração, sintonizarmos com o mais alto. Nosso querido Helder Derpiné, muito bom dia, bom trabalho também, muita luz no coração de todos nós. Você que está conosco, o nosso agradecimento do fundo do coração. Você que nos acompanha pelo Facebook, também a nossa gratidão. Que essa luz possa ser absorvida por todos que estão ao nosso lado. Nós sintonizamos com o mais alto. Nós entramos em contato com os nossos mentores e, através deles, com o nosso Criador, o Pai Absoluto, Deus, nosso Criador, que nos criou a sua imagem e semelhança, não fisicamente como nos vemos, mas aquela centelha de luz que nós somos. Nós somos muito mais do que nós estamos. Já tivemos milhares de encarnações, teremos outras tantas a fim de que o burilamento se faça, né, no nosso espírito. Essa luz maior que brilha cada vez que nós nos dispomos a fazermos o bem, a trabalharmos em prol da comunidade, alguém da nossa família que precisa, né? Hoje de manhã cedinho estávamos eu e a Neivane conversando, porque agora o paizinho dela, o nosso paizão, né, claro, a idade vai avançando, né, e vai deixando com que algumas limitações se apresentem. Então, o amor, né, o carinho que a Neivane tem pelo pai dela, é coisa assim que eu particularmente nunca vi. Claro, outros filhos e filhas também devem elevar as suas atitudes através desse amor com seus pais. Mas essa que está presente eu estou vendo. E eu queria agradecer pela lição que estamos recebendo. Eu nunca vi tanta dedicação, tanto amor, porque isso é amor para a eternidade. Assim também foi com a mãe dela. E é uma coisa assim que a gratidão é reconhecida pelo que nós recebemos de todos eles. Nossos pais, nossas mães, os nossos mestres, os nossos professores que se dedicaram tanto a nós. E nós temos que de vez em quando nos lembrarmos, né? Porque se sabemos alguma coisinha hoje, é porque alguém nos ensinou. Claro que a imortalidade também nos caracteriza como criaturas que já vêm com uma bagagem, mas nós vamos acordando à medida que alguém vai nos ensinando. E para todos nós, você que está sintonizado conosco, tenho certeza que você recebeu as lições necessárias para que sofresse menos. Nossa querida Luana Pessotti, lá em Londres, Lorival Venturi, obrigado por estar conosco, muita luz no coração de todos vocês, de todos os seus familiares. Nós vamos, à medida do possível, né, trocando essas informações, mas não são só palavras. Não é só um texto que é lido, é muita energia que chega ao seu coração. Bom dia, Lori. Muito obrigado por estar conosco. A Iluana, mais uma vez, abençoado dia também. Né, a Fefe grava com o Cláudio, minha irmã. Beijo grande, Ofélia. Muita luz no coração. Então, são os amigos que nos presenteiam, né, com audiência, que nos dão a energia necessária para que essa luz que os espíritos nos trazem há milhares e milhares de anos, né, através da mediunidade, já na Bíblia, os livros antigos, os livros que nos chegam, os 500 livros que Chico Xavier psicografou, os 255 que Divaldo Pereira Franco psicografou, né, outros 80, né, do nosso querido Teixeira. Então são tantos e tantos irmãos, Carlos Bacelli, né, muita gente trabalhando para que a mensagem do mais alto chegue aos nossos corações. Darcy Extequeter, lá em Rio do Campo, para ti e para toda a família, um beijo grande no coração, obrigado por estar conosco. Então essa luz maior que chega aos nossos corações nos dá a sustentação necessária para entendermos, ou, na medida do possível, captarmos os ensinamentos que nós precisamos para enfrentarmos algumas realidades que nós consideramos mais duras. Nilson Zanella, obrigado por estar conosco, lá em Benedito, se eu não me engano, né? Beijo grande no coração também. Então, esses grandes amigos que fortalecem, né, que intuem, e os nossos amigos espirituais, nossos mentores, para que você sinta essa vibração, que receba a mensagem de luz e que possa ser tocado. Porque qualquer texto lido, qualquer mensagem ouvida, se não for sentida com o coração, não faz sentido. Então, todos vocês que estão conosco, o nosso agradecimento. Vocês, ouvintes aqui da Trentina FM 98,3, a nossa gratidão. E nós vamos começar o nosso programa de hoje com uma bela e profunda reflexão.
A renúncia. O homem estava caído com a cabeça ensanguentada. Pedro parou seu carrão e pelo celular chamou a ambulância. Aproximou-se para estancar o sangue e rasgou um pedaço de sua camisa de linho e enfaixou a cabeça do ferido. Quando a ambulância chegou, ele entregou seu cartão para um dos enfermeiros, pedindo que ligasse para dar notícias do pobre infeliz. Dias depois, recebeu um telefonema. O enfermeiro Márcio avisava que aquele andarilho teria alta. Seu nome era José Carlos e não tinha familiares na cidade. Pedro não sabia por que se interessava tanto por aquele homem. Foi ao hospital, entrou na enfermaria e aproximou-se da cama do seu protegido. Pedro se identificou com o que havia socorrido na rua. O atendido se emocionou. Há muitos anos, ninguém se interessava por ele. Era um homem mal cheiroso, do qual todos buscavam se afastar. Lágrimas lhe umedeceram os olhos e romperam em choro convulsivo. Pedro ficou ali parado, esperando aquele ser humano dar vazão à sua dor que parecia reprimida dentro dele. Depois, pediu para que contasse a sua história, se assim desejasse. José Carlos falou do pai alcoólatra, da mãe que, cansada das agressões, abandonou a família, deixando o irmão e ele nas mãos do pai. Lembrou da fome, do irmão menor chorando, das sovas que levavam por motivo nenhum. Um dia, depois de uma grande surra, apanhou o irmãozinho pela mão e saiu andando, prometendo que jamais voltaria para aquela casa. Depois de muito andar, o pequenino começou a chorar. Suas perninhas doíam pelas chineladas que haviam recebido, pelo cansaço. Sentia fome. José Carlos tinha 11 anos e bateu na porta de uma casa. Uma mulher de cabelos brancos, muito bonita, atendeu. Vendo o sofrimento nos olhos daquela criança, os acolheu. Ele nunca estivera em uma casa tão linda, nem jamais comera comidas tão gostosas. À noite, entre os lençóis limpos, aquecido, pensou que no dia seguinte, com certeza, eles teriam que ir embora. Mas se ele, o maior, desaparecesse, é possível que a mulher ficasse com seu irmão tão pequeno. Então, no meio da noite, fugiu, levando como lembrança uma meia do irmãozinho. Nos dias seguintes, à distância, ficou acompanhando as saídas da senhora conduzindo o Pedrinho. Foram ao parque, às compras, ao mercado. Ela o segurava pela mão, ficara com ele. Satisfeito, José desapareceu naquela cidade. Nunca esqueceu aquela mulher-mãe que os acolheu. Tornou-se andarilho. Muitos anos depois, retornou à cidade e ao casarão. A família havia se mudado e ele nunca mais soube do irmão. Foi aí, entre lágrimas, que percebeu que Pedro também chorava. Em suas mãos, retirada da carteira de couro, José Carlos reconheceu o pé de meia do seu irmão, aquele que fazia par com o que ele carregava até hoje como lembrança. Sem falar nada, se abraçaram, e todos que ali passavam se emocionavam. Quando souberam da história, choraram de alegria. Ainda hoje, naquele hospital, se fala da história de amor de um irmão que renunciou a tudo pela vida do irmãozinho. Atualmente, os dois dirigem um lar que abriga crianças em situação de risco, a quem tem oportunidades de dar carinho e proteção. O lar funciona naquela mesma casa bonita, onde um dia José Carlos deixou seu irmão Pedro, na esperança de que ele pudesse ter amor de mãe bem maior do que qualquer tesouro. Redação do Momento Espírito, a partir da história de autoria ignorada. É uma história até singela. Não sabemos se é verdadeira, claro. Eu acredito que sim. Porque assim são os nossos encontros da vida. Algumas pessoas que sequer conhecíamos e que de repente, de uma hora para outra, nos parecem conhecidas há muito tempo. Os encontros da vida são assim. Nós nos encontramos, às vezes, primeiramente com um planejamento reencarnatório com os familiares. Ninguém vem à nossa família por acaso. Ninguém nasce como filho, filha, irmão, irmão por acaso. Esses encontros se dão sempre para que a plenitude do amor, para que a esperança da reconciliação, às vezes, de situações mais delicadas no passado,
possam ser protagonizadas de novo por esses personagens tão especiais. Filhos de Deus, criaturas divinas que estão sempre conosco. Nosso querido César, obrigado por estar conosco. E assim são as nossas vidas. Às vezes nós vemos algumas pessoas em alguns lugares sofrendo e não somos capazes de direcionar um olhar, às vezes uma palavra de incentivo, né? Um sorriso que às vezes muda toda uma vida, porque são vibrações. Comentei aqui no comecinho do programa através do Face, né, antes de abrir o microfone, que além, não é só um texto que a gente lê, não são só palavras, é a energia que está chegando ao seu coração. E essa energia, ela é liberada pelo que nós somos. Nós somos energia. Nós estamos como nós estamos. O que nós vemos como corpo físico desaparecerá. Tudo que nós vemos com os nossos olhos, né, desaparecerá um dia. Mas a criatura divina, aquela centelha de luz, criada assim à imagem e semelhança de Deus, é imortal. Deus nos deu um grande presente quando na nossa criação, que é a imortalidade da alma. Nosso querido Adelar Duarte, obrigado por estar conosco. Muita luz no coração de todos vocês. E esse presente nos dá a sustentação necessária para enfrentarmos as nossas dificuldades. Falamos quase que todos os domingos aqui o que chamamos de problemas, que nada mais são do que oportunidades evolutivas, oportunidades de evolução. Lembra da mensagem anterior, o que é o espírito, né? Que é a criatura inteligente do universo, e nós vamos, à medida do possível, conforme diz Emmanuel, balanceando, né, as nossas possibilidades como a intelectualidade e o amor. E quando as duas estão num nível satisfatório, nós conseguimos voar. Nosso querido Ivo Schweitzer, lá em Salete, obrigado por estar conosco. Então, assim, nós vamos aprendendo. O Espírito de Verdade nos dá 2 ensinamentos. O primeiro é amai-vos. Não poderia ser diferente. Nós vamos aprendendo a amar também. Nós aprendemos a amar. E o segundo é instruí-vos. Para nos instruirmos basta uma coisa: vontade. Nós aqui, o programa Aldeia Felicidade, tem 8 anos. Há 8 anos nós convidamos todos os amigos que quiserem participar dos nossos estudos, que venham. São estudos gratuitos, né? Não se cobra nada, mas nós recebemos cada vez um manancial de instrução que vão alterando o nosso entendimento a respeito das nossas dificuldades. Os nossos problemas não vão acabar porque nós conseguimos entender o porquê eles acontecem, mas nós teremos ombros mais fortes para suportar essas dificuldades do nosso dia a dia. Nossa querida Simone Dalmolin, muita luz no coração, obrigado por estar conosco. Então, assim, nós aprendemos, nós nos instruímos, nós nos transformamos em pequenas luzes. E o Haroldo Dutra diz sempre nas suas palestras que luz é luz. Não interessa se seja a luz de uma vela. Então, nós procuramos aos pouquinhos ir aprendendo nós vamos aprendendo, né, o porquê da nossa estadia no planeta Terra. De onde viemos? Por que nós estamos aqui? E para onde vamos? Nenhuma das filosofias atuais conseguiu explicar o que só o Espiritismo nos trouxe. E o Espiritismo é a doutrina dos espíritos, não dos espíritas. E todos nós somos espíritos, criaturas divinas, criados à imagem e semelhança de Deus. Nosso querido Ney Pasqualini, a Lígia, obrigado por estar conosco, muita luz no coração. Nós somos criaturas divinas, somos espíritos antes de mais nada, né? E como espíritos estamos recebendo as lições do mais alto, porque é uma troca, né? Os que nos antecederam na grande viagem, os que se prepararam melhor, os que estão a serviço do Cristo, estão trabalhando arduamente para que nós vamos aos pouquinhos amealhando essas informações para que também nos reconstruamos, né? Para que a finalidade divina da expansão do amor e da fraternidade caracterize, então, ali sim, a nossa estadia no planeta Terra. E nós estamos preenchendo aquele vazio, o que o pessoal chama de vazio existencial. Tem tudo que a materialidade pode oferecer, mas estão tristes e não sabem por quê. Então vamos procurar aprender, vamos procurar nos instruirmos, vamos procurar levar a mensagem de luz do Cristo através da nossa boa vontade para os corações dos que nos rodeiam, para os que estão ao nosso lado, a começar pela nossa família. Eu comecei no comecinho do programa falando da dedicação da Neivane com o pai dela, com as suas limitações, né? Pela idade, claro, idade avançada. Lembramos também da irmã dele, né? Que retornou à pátria verdadeira semana passada. Aqui mandamos um beijo muito grande no coração, toda a família do Felite, né? Nossa querida tia Nena. Então, recebeu o alvará de soltura, né? Retornou à pátria verdadeira através da missão cumprida. Uma missão muito linda. E é isso que nós temos que pensar.
Os 60, 70, 80, 90 anos chegarão logo. Para todos nós. Você que está com 18, 20 anos hoje, é uma passada só. Hoje eu estou com 55, me beirando dos 56, e aos 80 é uma passagem. Então que possamos chegar aos 80, poder olhar para trás e não termos do que nos arrepender. Muitos de nós erramos justamente pela ignorância. A ignorância que sinaliza, né, o nosso estado evolutivo e que às vezes até faz do que nós desejemos o mal para alguém. Vamos ver aqui se a Neivane conseguiu. Muito bom dia. Bom dia, Zeca. Muito bom dia, Neivane. Eu estava atendendo meu pai. É verdade o que você está falando, né? Eu estou um pouco emocionada. Mas assim, temos que fazer a melhor coisa enquanto os nossos familiares estão conosco, dar amor, carinho, atenção. Porque é para isso que a gente veio. Viemos para aprender a amar, viemos para aprender a servir. A gente quer muito ser servido e pouco servir. Exatamente. Viemos para aprender a ouvir, para aprender a se doar. Aproveite bem esse dia para fazer isso. Ouça o programa, reflita. Se algo não está legal, não está bem, se não está bem, procure fazer uma reflexão. O que eu tenho que mudar, o que eu tenho que aprender. Porque a partir disso a gente modifica. Certo? Essa é a minha mensagem mais curta hoje. Certo? Nós compreendemos, mas é a maior verdade. Nós temos que nos sentirmos úteis, né? E a luz da presença do Cristo nos faz com que a mudança dessa realidade, até então entendida como as necessidades materiais, passa a ser a confraternização com os nossos irmãos. Nós começamos a valorizar muito mais o lado espiritual do que o lado material. Isso. Né? Muito obrigada. Obrigado também, Neivane. A nossa querida Neivane, né, emocionada, claro, nas dificuldades. A gente vê uma pessoa que a gente ama muito, com as suas limitações. Mas nós, se pudéssemos estar no lugar deles, assim estaríamos. Assim falamos com relação aos nossos filhos. E às vezes, né, ele também tenha falado isso. Que bom que tenha sido comigo, que não tenha sido com a minha filha. Daí nós entendemos, então, os desígnios divinos. Porque chegou a determinada altura, a determinada idade, com a missão cumprida, né? Com amor, com humildade, aceitando, né, as dificuldades da vida como lições. É para isso que estamos aqui. A revolta nos distancia das lições que a vida quer nos dar. Então, assim, cada vez que acontece alguma coisa que não seja tão boa no nosso modo de vista, porque nós temos uma visão muito estreita ainda, muito materialista, só enxergamos o que os nossos olhos físicos enxergam, né? Nós começamos então a concluir a nossa situação como criaturas divinas. Enxergamos na materialidade um passo para que nós nos aproximemos mais de Deus através das nossas decisões. Então vou falar mais uma vez. A instrução vem da vontade. A vontade é um atributo do Espírito. O pensamento é um atributo do Espírito. A inteligência é um atributo do Espírito. E a inteligência, os pensamentos, sem a vontade para fazê-los mudar de sintonia e vibração, né, não terá o efeito necessário para a nossa transformação. Então precisamos de vontade para procurarmos grupos de estudo, primeiramente. Porque se nós não sabemos alguma coisa, nós queremos aprender. E aprendendo, nós começamos a formular novos pensamentos. E o pensamento é a força mais poderosa do universo. O ministro Aulus, no livro Entre a Terra e o Céu, um livro de André Luiz, que nos traz, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, essas mensagens no mais alto, diz que todo desejo é manancial de poder. Isso quer dizer que todos os nossos desejos se realizarão. Mas ele diz também, engana-se quem acha que os humanos só desejam o bem. Por isso, a nossa distorção de valores. Porque às vezes nós queremos ganhar na loteria, queremos dinheiro, queremos empregos em que o salário seja milionário, e nós nos distanciamos dos nossos bem-amados, nos distanciamos daquelas pessoas que pela nossa vontade poderiam ser os degraus necessários para a nossa aproximação com o Pai. E não tenhamos dúvida nenhuma, sem Jesus não seremos felizes. Os amigos espirituais nos dizem que nem a junção da juventude, da fama e do dinheiro fazem alguém feliz aqui no planeta Terra. Nossa querida Edith Fulani, muito obrigado por estar conosco.
muita luz no coração. São muitos amigos que, né, nos assistem no modo de dizer positivamente, que vibram positivamente, que trazem uma luz para os corações, porque quando nós, num grupo grande, como o que está sendo feito agora, todos que nos ouvem pela Trentina, todos que nos veem pelo Facebook, sintonizam com o mais alto, a psicosfera muda. Um ato de amor cobre a multidão de pecado, disse-nos Simão Pedro. E esse ato de amor, que é a nossa vontade de comungarmos com o bem, com o amor, através de uma instrução, de um texto bom, de uma leitura edificante, de um programa televisivo que nos acrescenta alguma coisa, também influencia na psicosfera do planeta. E um ato de amor, às vezes, né, uma oração direcionada ao mais alto, pode cobrir uma cidade como a nossa. Um ato de amor. Agora imaginemos nós fazendo o Evangelho no lar, reunindo a família uma vez por semana, com uma leitura inicial, uma leitura da Bíblia, do Evangelho segundo o Espiritismo, uma leitura de um livro que você tem como cá na cabeceira, né, com as mensagens de luz. Isso muda toda a psicosfera de toda a vizinhança. Já falei algumas vezes aqui, nossa querida Verônica Pereira, também obrigado por estar conosco. Falei aqui algumas vezes que André Luiz, que na encarnação anterior foi Carlos Chagas, numa das suas primeiras viagens ao planeta Terra do mundo espiritual, vendo o planeta Terra pelo mundo espiritual, ele detectou, viu, sentiu uma luz muito forte em sentido verticalizado que sumia no infinito. E ele perguntou ao instrutor o que era aquela luz. Né? Perguntou ao instrutor o que era. Ele disse, você verá daqui a pouco. Quando se aproximaram a Nossa Senhora, eu não lembro o apartamento, o andar que ela estava, no 13º, fazendo o Evangelho no lar. Aquela luz da oração dela iluminava todo o prédio e seguia em sentido vertical. Então vai abraçando os mentores, os instrutores, os enviados do Cristo e chega ao nosso governador espiritual, né, que nos dá sustentação para que as dificuldades do dia a dia sejam amainadas, aliviadas, justamente porque pela humildade nós estendemos a nossa possibilidade de contato com o mais alto através da oração. Então assim, os amigos espirituais nos dizem que o Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana, em dia fixo, em horário fixo, fortalece nosso lar, transforma numa fortaleza. Nosso querido Clodo, obrigado por estar conosco, muita luz no coração. E é uma fortaleza mesmo, uma luz muito forte. Eu lembro também de André Luiz, quando dizia que, visitando uma casa muito pobre, na periferia do Rio de Janeiro, ele via que os amigos espirituais transformaram aquele lar numa grande oficina. Ali eles se encontravam para deliberar as ações do dia a dia, para acompanhar, né? Porque nós estamos sempre acompanhados. Os nossos mentores estão conosco, é uma luz muito forte que nos ilumina, desde que nós também façamos a nossa parte, que nós sintonizemos com o mais alto. Então, nesta casa, na medida que eles se aproximavam, uma senhora com seus 3 filhos muito pobres também fazia o Evangelho. E naquele momento começou a chuva, materialmente falando. E os espíritos ainda imperfeitos, né, que se sentem ainda na carne, quiseram se aproximar, alguns com uma afeição não tão boa, quiseram se aproximar da casa e eles eram repelidos como se levassem choques naquela casa. Então ali está a proteção, a fortaleza que se transforma o lar. Não é qualquer um que vai entrar na nossa casa quando nós nos predispomos a também orar, pedindo a proteção divina, pedindo que os nossos mentores nos abracem com força. Uma coisa que Deus nos legou é que junto com a nossa existência também colocou alguém com maior superioridade moral, maior superioridade intelectual para nos acompanhar. São os nossos mentores, são os nossos anjos guardiães. Nós vamos ouvir uma bela música, né, para também, através da boa música, sintonizar com o mais alto. Prestemos atenção. Bom dia, Clodo. Obrigado por estar conosco. Muita luz no coração de toda a família.
Lucas e Luan, Homem de Fé, homenagem a Chico Xavier. E entre tantas existências foi Francisco de Assis, foi Jean Rus, foi João Evangelista, foi Isaac, foi Daniel, o Daniel na Cova dos Leões. As reencarnações desse espírito, sempre a serviço do Cristo e por todos nós. Independentemente de quaisquer religiões que professemos, esses homens estão trabalhando por nós. Veja, desde a antiguidade até hoje. E reencarnará com mais essa nobre missão lá em Jerusalém, né? Onde ele começou com esse trabalho em prol de nosso Cristo. Como menino que se aproximou de Jesus e que se transformou em João, o evangelista. Perseguido, mas nunca desistiu. Seu amor foi maior do que a dor que sentiu. Quantos desesperados em sua porta. Essa música eu sei, sempre o Neno Sestari gostava muito, pedia que eu tocasse. Então, Neno, um grande abraço. Tempo que nós não conversamos, receba também essa vibração positiva, né, essa luz no seu coração. Maria Pinsiger, vai estar conosco, uma luz no coração de todos vocês. Gabão, obrigado por estar conosco. A Zenita Viviane, muita luz no coração. Norma Fumagalli, beijo grande no coração de todos vocês. Obrigado por fazerem parte dessa família, a família Aldeia Felicidade da Crentina FM. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Felicidade. Paz e luz no seu lar. Trentina FM, na construção de uma comunidade rodeiense livre, justa, solidária e feliz. Rodeio, o meu lugar. Eu gosto de rodeio por causa das montanhas, lagos, ar puro, paisagens, cascatas e de todo mundo. Por isso eu gosto de você, rodeio. Sou Gregory Pintarelli, descendente de italiano. Trentina FM, apoio cultural. Estamos no pequeno intervalo, né? Daqui a pouquinho nós voltamos com mais um texto, uma mensagem bonita. Vamos conversar mais um pouquinho. O programa Aldeia Felicidade é isso aí, há 8 anos no ar. E nós tiramos esse nome na época de um programa que o Adão Nonato tem lá na Rádio Boa Nova, em São Paulo. Que eu sempre acompanhei, sempre acompanho, né?
toda a programação deles, é o maior divulgador do Consolador prometido por Jesus por todo o planeta. É uma rádio que nós sintonizamos através da parabólica, das redes normais, e que recebemos sempre a mensagem de luz, equipes preparadas que nos trazem muita informação, né? Então esse programa de Felicidade, eu mandei na época um e-mail para o Adão Nonato, né, pedindo para utilizar esse nome. E começamos a conversar, e depois, durante um ano, tratamos a vinda deles a Blumenau, dele e do Sidney Carvalho, né, para fazermos uma assembleia, um seminário, né, para toda a nossa região. Estiveram aqui o nosso querido Adão Nonato, hoje com 82, 83 anos, Sidney Carvalho, que já retornou à pátria verdadeira, e nós temos a música aqui, Cheio de Alegria, que é a música feita por Sidney Carvalho, no programa Chama Crística, que ele tinha todo sábado, às 18 horas, também na mesma rádio, na Rádio Boa Nova, né? Estiveram aqui também a Cida Carvalho e a Teque, né, que era a esposa da Nonato. Um sábado de manhã, passamos a manhã toda juntos em Blumenau, reunimos um grupo muito grande para aprendermos também os ensinamentos do mais alto. Gente preparada, que também sempre se preocupou em levar essa mensagem de luz para todos os corações. E assim que aos pouquinhos nós vamos aprendendo. E isso já faz 8 anos. 8 anos que estamos com o programa Aldeia Felicidade. Pare Mercearia do César. Lá você vai encontrar vários itens para a sua casa na mercearia. E também recarga para telefones da TIM. À noite, servem lanches e porções. Toda sexta-feira, petisco grátis a partir das 19 horas. Mesa de sinuca e campo de futebol. E segunda-feira, o atendimento é das 15 às 22 horas. De terça a domingo, a partir das 9 horas da manhã. Pare Mercearia do César. Na entrada do Vale das Frutas, no bairro São Pedrinho. Telefone WhatsApp 98811-9905. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Valene Pandini, obrigado por estar conosco. Valeu, Norma. Essa música de fundo do nosso querido Moacir Camargo, também um grande trabalhador na seara do Cristo, na divulgação do Consolador prometido por Jesus e que decidiu chamá-lo de Espiritismo. Não porque seja a doutrina dos espíritas, mas porque é a doutrina dos espíritos. E espíritos somos todos nós que estamos sintonizados com o programa Aldeia Felicidade, todos nós que estamos, por enquanto, inquilinos do planeta Terra, como humanos, e alguns humanoides, aqueles que não aprenderam a amar ainda, que maltratam, que chutam um animalzinho, que matam, que roubam, né, mas que na verdade estão numa caminhada também de evolução. Nós já fizemos isso no passado, e alguém do mais alto, olhou para nós, suplicou por nós, e nós, pela boa vontade, hoje, pelo menos, não fazemos mais isso. Ainda temos a maledicência, a inveja, né, a arrogância, a prepotência, o orgulho. São muitas coisas que nós ainda levamos no nosso íntimo, mas que estamos aos poucos trabalhando para diluí-las. Quanto mais imperfeições, mais infeliz é o espírito. Quanto menos, logicamente, menos infeliz, né? Porque assim nós vamos detectando essas dificuldades que nós temos e nós vamos trabalhando para melhorá-las. Vamos falar assim, somos vários os vícios, como eu falei, mas os mais evidentes e que nós vemos com os olhos físicos é o alcoolismo, a drogadição, né, o cigarro. Então, toda vez que nós nos sentimos doentes com relação a isso, nós procuramos ajuda. E procurando ajuda, nós somos atendidos. Porque cada vez que nós oramos, o mais alto se aproxima e nos dá sustentação para que nós também realizemos o que parece impossível. Transpomos essas montanhas de uma forma, às vezes, quase que sem senti-las. Marlene Prandini, obrigado por estar conosco. E eu quero falar desses... a gente vê muitas vezes, nós encontramos algumas famílias que ainda assistem esses programas televisivos que aparecem com crimes hediondos, né, com tudo de ruim que acontece no planeta Terra. Nós transformamos isso em formas, pensamentos, trazemos para o nosso coração, para o nosso dia a dia, montamos aqui no nosso lado aquelas situações terríveis que estão passando na televisão.
vamos nos desarvorar. Vamos deixar isso de lado, sintonizar com o bem, com alguma coisa edificante, que também transformamos em formas pensamentos e colocamos no nosso lado. O que nós queremos no nosso lado? Coisa boa ou coisa ruim? Nós não vamos transformar aquele momento terrível. Nós podemos orar por aquelas pessoas que passaram por aquela situação. Muitos de nós passamos por situações delicadas e alguém orou por nós. Essa semana eu li um texto muito legal em que o jovem aprendiz, pergunta para o mestre: mestre, qual o mantra que eu utilizo nas horas de desespero? E o que o mestre fala para ele? Se você lembrar de algum mantra, de qualquer mantra na hora do desespero, já está bom. Então, assim, porque às vezes os nossos momentos de desespero nos fazem com que nós reajamos em vez de agir. Nós reagimos em vez de agir. E quando nós agimos com o coração, tudo tende a dar mais certo. Nosso querido Elivaldo Rocha, obrigado por estar conosco. Então, falei disso porque nós sintonizamos com o bem, com o mais alto. Nós também trazemos para a nossa intimidade o que é bom e o que é belo. Vejamos esse texto, da redação do Momento Espírita. Dias amargos. Quando as notícias a respeito da violência nos chegam, nos sobressaltamos. Pensamos por vezes que não existe lugar em que nós possamos sentir totalmente seguros. Judite, obrigado por estar conosco. Uma mãe vai buscar a criança na escola e, enquanto acomoda no assento de trás do carro, alguém a surpreende, dando-lhe voz de assalto. A reação imediata é angustiante, pois ela pensa unicamente na segurança do filho e como retirá-lo da situação de perigo. Deixamos nossos filhos na porta da escola, os vemos adentrar o local, imaginamos que enquanto estiverem ali, estarão seguros. No entanto, as chamadas balas perdidas os encontram nos bancos escolares, enquanto atentos buscam iluminar seus intelectos. Vamos às compras, andamos pelo shopping quando um arrastão nos surpreende. E tudo é tão rápido que ficamos sem ação. Por vezes nos esquecemos até da eventual tentativa de nos ocultarmos, de nos protegermos de algum lugar. Violência cotidiana, violência no trânsito onde a impaciência, a agressividade parecem ser a tônica de quem se encontra ao volante. A impressão que se tem é de que estamos numa grande disputa para ver quem pode mais. Quem chegará antes ao seu destino? Quem conseguirá ultrapassar o outro? Tudo isso nos torna desconfiados, amargurados, de tal sorte que, às vezes, a simples proximidade de alguém ao nosso lado nos causa sobressalto. Uma mensagem que chegue de repente no celular nos acelera os batimentos cardíacos. Imaginamos se algo aconteceu a um dos nossos amados. Deixamos-nos intoxicar pelo panorama ruim, pelas notícias de intranquilidade. Sim, há muita maldade na Terra. No entanto, de igual forma, existem muitos fatos positivos, muita gente se importando com o outro, muita gente investindo tempo e recursos para o bem-estar do seu semelhante. De um modo geral, estamos demasiadamente focados nas notícias tristes e desumanas. Em decorrência, alimentamos pensamentos negativos e acabamos contribuindo energicamente para fortalecer a onda de violência e terror. Seria importante que redirecionássemos o nosso foco, que deixássemos de nos interessar tanto pelas notícias trágicas e buscássemos saber das coisas positivas que acontecem no mundo. Seria importante que, sabendo de mortes violentas, de maldades e crimes expressivos, não comentássemos, que os lamentássemos intimamente e orássemos pelas vítimas e por seus agressores. Que a nossa contribuição fosse positiva. As pessoas são suficientemente infelizes pelas tragédias que padecem. Não precisam ter o panorama de suas dores espalhadas e repetidas de todas as formas. Pensemos. Se fôssemos nós os envolvidos no problema, gostaríamos que os comentários se somassem e se multiplicassem? Não seria melhor que alguém se aproximasse e nos transmitisse boas energias, um abraço, um aperto de mão? Por isso, usemos a lente do bem e busquemos fatos positivos na leitura da vida que nos cerca. Sejamos luz
no mundo momentaneamente escuro. Sejamos esperança para as almas amarguradas pela desilusão. Com certeza, os dias amargos passarão. Contribuamos para que isso se dê o mais rápido possível. Redação do Momento Espírita. Se você quer ver alguns textos bem legais, basta digitar aí momentoespírita.com.br. São mensagens extraordinárias que nós, de vez em quando, trazemos para cá também há 8 anos. Nosso querido Cook, beijo no coração, obrigado por estar conosco. Então, essa mensagem nos diz claramente o que nós queremos. Nós sempre falamos aqui, e nós entramos sempre no ar com a Neivane, no programa da manhã, também a meio-dia, com o seu alto astral, com as suas reflexões, dizendo que o bom humor e o mau humor contagiam. O que nós queremos? O que nós queremos que as pessoas que estão ao nosso lado sintam? O que nós queremos para nós? O que nós queremos quando alguém se aproxima de nós? A Ineida Fiamucini, beijo grande no coração de toda a família. Obrigado por estar conosco. O que nós queremos para nós? É lógico que nós queremos o bem. E a cada um segundo as obras, segundo o governador espiritual do planeta, nosso mestre e guia Jesus Cristo. A cada um segundo suas obras. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos construindo? O que nós queremos para a próxima encarnação? Eu tenho uma mensagem muito linda. Quero localizá-la aqui. Quero localizá-la porque fala justamente disso. Vamos ver se é essa aqui. Olha que legal. Prestemos atenção. Essa mensagem é um pequeno texto, um excerto do livro Obreiros da Vida Eterna. Psicografia de Francisco de Paula Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, que foi o Carlos Chagas quando encarnado. Uma lição do irmão Gotuso. Os espíritos que se esforçam nas aquisições da luz divina, prestemos bastante atenção. Eu vou repetir. Os espíritos que se esforçam nas aquisições da luz divina, através do serviço persistente na própria iluminação. O que é o serviço persistente na própria iluminação? É a vontade de aprender. Hoje nós temos um grupo de estudo às 9h30. Todos vocês estão convidados. Todos esses espíritos que persistem na própria iluminação conquistam intercâmbio direto com instrutores mais sábios. Aprimoram-se, consequentemente, e pelos atos meritórios a que se consagram, podem escolher seus elementos de vida nova na crosta terrestre. Como trabalhador digno que, pelos créditos morais conquistados, pode exigir as próprias ferramentas destinadas a seu trabalho. Olha só, pelos seus atos meritórios, conseguem escolher seus elementos de vida nova na crosta terrestre. O que quer dizer isso? Que na próxima encarnação, eu vou trabalhar de acordo com o que eu estou tentando fazer agora. O que eu estou semeando? Então, alguns não, a maioria dos humanos, dos que estão terráqueos como nós, reclamam dos seus trabalhos, reclamam da segunda-feira, justamente porque estão fazendo alguma coisa que acham que poderia ser feito por outrem e que eles estariam fazendo alguma coisa melhor. O trabalho dignifica o ser humano, independentemente do que ele esteja fazendo. Agora, o tempo dedicado a esse trabalho tem que ser de amor, de fraternidade, com o coração. Deus nos dá a oportunidade de trabalhar, nos dá saúde para isso, então que agradeçamos. Mas nós temos como possibilidade escolher o que vamos fazer na próxima encarnação. Talvez algum trabalho que possamos trabalhar durante a semana, mas que possamos dignificar, com as nossas atitudes no além-trabalho, com o trabalho voluntário, com a possibilidade de sermos úteis, de fazermos o bem. Porque os amigos espirituais nos dizem o seguinte: não basta não fazer o mal. Isso não é virtude, isso é obrigação. Nós temos que fazer o bem. E todo o mal que for computado pelo bem que deixamos de fazer, será computado para nós. Será um débito para nós. Então, se eu sei que eu tenho que aprender, me instruir, para poder iluminar alguém que está ao meu lado, o que estou deixando de fazer se não tomo esse caminho de aprendizado? Estou deixando de fazer o bem. Primeiramente para mim, porque cada vez que eu aprendo, eu me instruo, eu me elevo. Eu consigo compreender o porquê da minha estadia no planeta Terra. Esta é a palavra. Estamos só estadiando. A nossa passagem é muito breve. Nossa querida Marisa Tomelin, Marcão, obrigado por estar conosco. Nós estamos só estadiando, é uma passagem. O que é uma vida de 20, 40, 80, 100 anos? Perante a eternidade, os amigos espirituais nos dizem que é um relâmpago.
Nem que tivéssemos que sofrer do primeiro ao último dia, teríamos que agradecer. Porque a lei de Deus é a lei de amor. E ninguém nasceu para sofrer. Agora, o que eu semeei no passado? O que eu fiz nas outras existências? Muitas das vezes nós vimos alguns dos nossos irmãos de caminhada que são presos injustamente. Injustamente nesta existência. Mas nas anteriores talvez não foram devidamente justiçados, né, pelas leis materiais. Porque da lei de Deus ninguém foge. Até o último ceitil, disse-nos Jesus. Lembra? Até o último centavo. Então, qualquer centavo que foi adquirido de forma irregular, de forma ilegal, nós teremos que devolver. E assim, temos, na mais das vezes, que agradecer. Nosso querido David Moser, obrigado por estar conosco. Né? Temos que agradecer as nossas dificuldades, as nossas limitações. O que chamamos de problemas são essas oportunidades que nós escolhemos para nos redimirmos. E redenção quer dizer aperfeiçoamento. Quanto mais perfeito, menos infeliz. Lembre do que eu falei antes? Quanto mais imperfeições, mais infelizes nós somos. O que nós queremos? Todos nós queremos o bem, todos nós queremos sermos felizes, mas alguns procuram um caminho totalmente adverso da realidade moral e espiritual para conseguir essa felicidade. Porque só enxergam a materialidade. Né? Nós levamos tempos, às vezes, para entender que a nossa possibilidade de redenção se dá através de coisas simples. Às vezes, chega com o calor da idade, com a idade avançada, alguns conseguem entender um pouquinho mais cedo e já começam a trabalhar no bem. O que nós queremos para nós? Nós queremos o bem. O que nós temos que fazer? Semear o bem. Ação e reação, causa e efeito. É a justiça de Deus se fazendo presente. Nós erramos muito no passado. Mas Emmanuel diz que a expiação, e expiação é pagar pelo que nós fizemos, literalmente. Mas que expiação é para os corações endurecidos. E Chico Xavier acrescenta, quando a justiça de Deus nos procura para acerto de contas e nos encontra trabalhando no bem, manda a misericórdia divina que suspenda a cobrança por tempo indeterminado. O que nós queremos? Vou repetir. A expiação é para corações endurecidos. E corações endurecidos quer dizer o quê? Sofrimento. Nós optamos pela dor em vez de optar pelo amor. E o amor, às vezes, é uma coisa bem simples. É se instruir. É nos instruirmos pela vontade. Mas, é claro, é melhor ficar dormindo, é melhor ficar vendo televisão, é melhor ficar vendo algumas coisas que não são tão nobres, que não acrescentam nada à nossa vida, que não nos obrigam a pensar. Nós temos até preguiça de pensar. Pensar o pensamento. Nós recebemos um pensamento sombrio, um pensamento negativo, nós temos preguiça de pensar no bem, no amor, neutralizando aquela forma negativa que estamos sendo sufocados às vezes. Preferimos ficar horas pensando naquela coisa ruim. Né? E coisa ruim no nosso pensamento é a energia negativa que estamos lançando para a psicosfera. Não estamos ajudando ninguém. Nosso querido Jair Moser, obrigado por estar conosco. Muita luz no coração de toda a família. O que nós queremos então? Essa paz, esse amor que nos faz tão bem. E com essa mensagem, nós encerramos o programa Aldeia Felicidade desta manhã, que foi muito especial. Quero agradecer nossos ouvintes da Clentina FM, nossos amigos do Facebook, que nos acompanham desde cedinho. Agradecer a Neivane, mandar um beijão para o sogrão, nosso querido Alírio, esse paizão, né, que se dedicou tanto a todos nós e que agora precisa de um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de amor. Mandar um beijão para toda a família do nosso querido Felite e da tia Nena, que retornou à pátria verdadeira domingo passado, mas com a sua missão cumprida. Se teve alguém que cumpriu sua missão, foi a tia Nena. Esses nossos irmãos que entenderam o porquê da existência aqui no planeta Terra, que renunciaram a muitas coisas para o bem de quem estava ao seu lado, sob a sua custódia. Primeiramente os filhos, mas aí vieram os genros, as noras, vieram os amigos, vieram os vizinhos, e a energia boa das orações que ela fazia sempre cutucou a todos os nossos corações. Então você que está conosco, o nosso agradecimento mais uma vez, que essa paz, essa luz possa ser sentida no seu coração. E quero lembrá-los, exercite a sua vontade de ser luz, aprendendo, se instruindo, e nós estamos à disposição. Pequenos trabalhadores, sim, mas pequenas luzes que podem tocar o seu coração. Seja muito bem-vindo à luz libertadora da instrução. Perdão. Vamos ouvir então uma bela música encerrando e depois vocês ficam com o programa Rádio Itália, o melhor programa italiano do Brasil. Nosso Tony Tyson, o Felício,
E hoje, o Gabão nas picapes. Beijo grande e até o meio-dia quando volto com o programa Buenas Tchê, o gauchão da Cretina FM. Perdão para todos vocês, um beijo grande. Fefe. Vamos ouvir um pouquinho essa música, é muito especial, a energia é muito bem. Os espíritos estão passando aqui, diz a mensagem, né? E que os norte-americanos transformaram nessa sinfonia tão especial. Legal. Olha lá o nosso Gabão chegando. Tu vai fazer o... Tu tava com o microfone ligado? Eu deixei até de propósito, mas pra Ah, é? falar com o pessoal da... Obrigado, eu vi agora. Mic ligado, mic Fique ligado. ligado e o pessoal tá acompanhando. Baixa um pouquinho, Gabão. O pessoal dá um alô pra ti lá. Ê! É. Beijo grande. Tu vai assistir o jogo da final ou tu vai vir aí de tarde? Não, vem aqui. Não quer vir um pouquinho antes?